Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazemos um vídeo pra vocês. Hoje estou aqui com o Warhammer 40k, o que é o universo e o resumo do Império. Resumo do resumo. No canal Barra Descaldado, né? Não conheço o canal, primeira vez aqui reagindo. Qualidade, vamos botar full como sempre, né rapaziada? E cara, o Warhammer, mano, eu não vou ter muito pra falar sobre esse vídeo não, mano. Porque eu não conheço a fundo o jogo. Já vi... Quer dizer, nem vi gameplay, na verdade eu vi alguns clipes de gameplay, né? Porque a gente reage a eventos de anime. Eventos de jogo, né? Então a gente acaba vendo algumas coisinhas ali. Mas o Warhammer foi um jogo que eu caí no bait deles, velho. Assim, me iludiu. Porque na época eu tava dando uma visibilidade. Caraca, eu tô vermelhidão, calma aí. Aê, pronto. Cara, na época eu tava ali mexendo no Facebook e tal. Aí, né, assim, eu vi uma cutscene, né? Ou uma cinemática, melhor dizendo, de um jogo, cara. Assim, pô, tava lá, pá, ó. Aí tô vendo lá, né? Parece que é um cara, assim, bem fortão, parrudão, assim. Aí do nada vem uns braços robóticos ali, começa a encaixar as armaduras nele, assim, tá ligado? Montar ele assim, né? Cara, a qualidade daquela cena ali era absurda, a animação tava excelente, tá ligado? Eu olhava aquilo ali e falava, caralho, mano. Que cinematic foda, né, mano? Porra, deve ser um jogaço isso aqui. Aí quando eu vou ver, é um jogo estratégico, né? De isométrico, mano, assim, nada a ver. É a mesma coisa que você vê um trailer hoje do Call of Duty Modern Warfare 4 aí que vai sair, ou já saiu, né? Não sei. Você olha aquilo lá, caralho, olha os gráficos disso, mano. Absurdo. Aí você vê ali, aí quando você vai jogar é um Free Fire, aí aquele gráfico Minecraft. Enfim, porra, pelo amor de Deus, cara. Foi uma quebra de expectativa tão grande, tá ligado? Pô, eu achando foda. Porque eu sou desses players de gráfico surrealista, tá ligado? Aí quando eu vejo a parada, não tem nada a ver, mano. Porra, que puta propaganda enganosa, né, mano? Mas enfim, mas fora isso, cara, assim, eu não sei nada de Warhammer. Eu já reagi a alguns vídeos sobre a história do Warhammer, assim, mas eu não entendi porra nenhuma, velho. Mas vamos pra mais um, né? Nós vamos reagindo até aprender. Play. Opa, tudo bom? Opa, Eu tenho bom. uma pergunta pra você. Você gosta de violência? Provavelmente gosta, afinal é da natureza humana. Então vamos nós dois juntos retornar ao macaco. E Opa. existem poucos universos tão absurdamente violentos, tão gritantemente absurdos quanto o Warhammer, que na verdade não é só um universo, são 3, mas a gente vai entrar agora. A série Warhammer é um universo multimídia de mais de 40 anos, com todo tipo de... Mas não é um jogo goré, né? Assim, falei que eu não ia falar quase nada, porque eu não tenho o que falar, mas já acabou que eu já vou falar. Porque pelo que eu vi, né, uns trechinhos assim, clipe de gameplay, mano, pô, é um jogo isométrico, velho, uns bonequinhos pequititinhos assim, mano, pô, o que vai ter de goré demais naquilo ali? A série Warhammer é um universo É mais na multimídia história de que ele tá mais de falando, 40 né? anos, com todo tipo de enredo em todo tipo de plataforma. Jogos, filmes, livros, séries de streaming, mas podemos dividir basicamente em duas grandes categorias. Homem grande, arma maior, atira em aliens feios, sempre muito bem-vindo. E o tipo 2 envolve uma longa meditação sobre a futilidade da bondade em frente a um universo frio e a desumanização causada pela constante exposição à violência, de forma que mesmo a promessa da imortalidade é maculada pelas consequências da vida. Caramba. O fato dessa meditação filosófica toda vir de Azar Barog, o esfolador de crianças, não deve diminuir a qualidade da filosofia, embora frequentemente ela faça. Então, toda vez que nós formos falar de Warhammer, eu vou dividir em duas grandes categorias: Homem Grande Arma ou Livro de Esfolar Crianças. Os universos cara. que eu citei anteriormente são Fantasy, o primeiro, onde humanos e elfos e dragões e homens lagarto e homens que na verdade são mais do que homens, mas menos do que homens, e homens que são na verdade ratos, que na verdade não existem, Nossa senhora. e zumbis, É um resumo e diferentes mesmo, tipos de zumbis, e vampiros que frenético. controlam zumbis, todos coexistem no mesmo grande planeta, que não é o planeta Terra, e lá eles participam de guerras, provavelmente usando martelos.
E aí a GW, a empresa que custodia todo esse universo, lançou o Warhammer 40.000, que na verdade é o Warhammer Fantasy no espaço. E depois ficou bem diferente, mas começaram muito parecidos um com o outro. Você tem os humanos aqui, os elfos ali. Na verdade, você não tem os zumbis. E os homens-ratos aqui definitivamente não existem, ao invés de majoritariamente não existem. Mas você tem uma cópia que foi aos poucos se diferenciando do original. E esse sim se passa no futuro da Terra. 40.000 anos no futuro, por isso o Warhammer 40.000, ou 40k, ou 40k. E aí você tem o mais polêmico dos três, Warhammer Age of Sigmar, ou a Era de Sigmar, que foi quando a Games Workshop, ou James Workshop, caso você esteja se sentindo particularmente nervoso com eles, resolveu que era hora de fazer o fim do Warhammer Fantasy, o fim dos tempos. Tudo explodiu, retcon, meu Deus, e todo mundo odiou pra cacete. Olha esse cinemático do bagulho, cara, muito foda, velho. E o primeiro jogo veio esquisito, bugado, com uma lore muito bizarra, e agora tá melhorando, agora não tá tão ruim assim. Nota, tão ruim assim não quer dizer que esteja bom, ainda mais se a gente comparar com o Warhammer Fantasy, mas quer dizer que tá bem melhor do que tava quando começou. E aí você pode me perguntar, qual é o ponto de Warhammer 40.000? O Galacticos aí. E eu tenho que lhe fazer a seguinte pergunta. O quão longe você está disposto a ir para abandonar toda a sua responsabilidade parental? Todo homem sente o chamado da compra de cigarros ao ouvir as temíveis palavras mágicas. Amor, eu estou grávida. Mas apenas os verdadeiramente dedicados a criar daddy issues estão dispostos a perder os filhos sem querer, encontrar os filhos de propósito e após a reunião abandoná-los novamente com uma nova sobreleva de traumas. É preciso ser mais do que um homem para alcançar tal nível de escrotice. E a gente vai falar dele, exatamente ele, João Espaço e seus fuzileiros espaciais. Esse homem-deus irresponsável e excessivamente capilarizado é o imperador deus da humanidade. Incansável, intragável, inteligente e imbecil em iguais medidas, ele meio que é o personagem principal de Warhammer, caso você queira considerar Warhammer como um setting ou um universo que depende de personagens principais para rodar tom e tema. E é aquela, embora o Warhammer tenha 40 anos de idade, o seu lore tem sido relativamente estável, e nele o Imperador é um gênio incompreendido que levaria a humanidade para uma era de ouro nunca antes vista, ou é um imbecil com sérios problemas de inteligência emocional que não conseguiria convencer um náufrago a beber água potável. Sem meio termo, sem muita nuance, até recentemente. A gente vai falar da heresia do Horus em outro vídeo. Numa nota lateral, no Warhammer Fantasy você tem um deus imperador também, Sigmar. Sim, o mesmo Sigmar da Era de Sigmar, mas não na Era de Sigmar, ele era Deus Imperador antes da Era... Eu já vou falar que eu tô perdidaço aqui, velho. Já tô confuso pra caralho. Mas vamos seguindo. Sim, o mesmo Sigmar da Era de Sigmar, mas não na Era de Sigmar, ele era Deus Imperador antes da Era de Sigmar também. Na verdade, os dois Warhammer podem ser chamados de Era de Sigmar, só que um é chamado de Fantasy e o outro é Era de Sigmar, e a gente não vai entrar nesse assunto nesse momento agora. Nada disso é relevante, vambora! O Warhammer 40.000 se passa, então, 40.000 anos depois do nascimento de Cristo e 48.000 anos depois do nascimento do João Espaço, o cara mais central que nós falamos anteriormente. O tom varia entre o hilário e escroto e o eu tenho 14 anos e pouca supervisão parental. Mas apesar de eu zoar bastante, eu realmente gosto que nós temos um espectro bem diferente de obras dentro do mesmo universo. O Warhammer tem livros, jogos, séries de internet, um episódio muito foda no Secret Level, muita coisa. A maioria delas está em inglês porque, assim como os Beastmen de Fantasy e o meu amado Warhammer Fantasy, a GW esqueceu que a América Latina existe, está cagando pra nós, está cagando pra mim, está cagando pra você. Mas os jogos, pelo menos, têm tradução, alguns, ou mods de tradução, a maioria, então meio que dá pra ter uma porta de entrada. Porque é meio que bizarro, né? Assim, o Brasil, se não me engano, não sei se mudou, mas o Brasil perdurava entre um dos maiores consumidores de jogos, né? Assim, de mídia de jogos, né? O que, então, assim, é estranho, né? Geralmente o pessoal abandonar a gente, né? Meio que cagar para nossas opiniões, tá ligado? Opiniões, assim, pro nosso consumo, sabe? Eu sei que o Brasil, assim, geralmente o gringo às vezes olha pro Brasil e ele vê um país pirateiro. E não tá 100% errado, tá ligado? A gente já teve uma época onde a gente, cara, pirateava muito. Porque a gente vive num país de merda. Que os produtos pra virem pra cá eram uma bosta, tá ligado? Enfim, o Brasil é inimigo da tecnologia. Então, cara, a gente consumia muita coisa pirata, né, velho? E ainda consome, né, assim, bastante coisa, né? Eu acho que hoje em dia, jogos, hoje em dia eu acho que tá até de uma forma mais acessível no sentido de que você consegue encontrar. Não vou dizer no sentido de pagar pelos jogos, né?
Os jogos estão caros, não só no Brasil, os jogos estão caros no mundo todo, né? E como o nosso país é um país de merda, os jogos são mais caros ainda, né? Nosso poder aquisitivo é muito baixo. Mas pelo menos você consegue, pelo menos hoje em dia, encontrar onde comprar os jogos, né? E, cara, desde que a gente tem acesso, né, velho? O Brasil, pô, virou um consumista disso, né, velho? Nosso país, pô, é um país gamer, querendo ou não. Tem campeonatos aqui, né? Rolam campeonatos, né? De esportes. Então, assim, querendo ou não, ainda tem muita pirataria, mas, cara, o pessoal compra bastante hoje em dia. Hoje em dia, eu mesmo, assim, eu consumo algumas coisas piratas. Consumo, não vou mentir, tá ligado? Principalmente quando se trata de exclusivos e jogos antigos, né? Que não tem como a gente jogar hoje em dia, né? Então a gente tem que recorrer a emuladores. E agora sim, se tem pra jogar hoje em dia e não é exclusivo, tá ligado? Tem como comprar. Cara, aí eu seguro ali. Eu não sou essa galera do FOMO, tá ligado? De sair comprando adoidado o jogo. Eu consigo segurar um pouco minha ansiedade. E, cara, comprar quando eu juntei a graninha ali, tô com a graninha, eu vou lá e compro o jogo e jogo, tá ligado? Então, assim, eu não sei como é que tá hoje em dia, teria que ver esses dados aí, né? Mas o Brasil já perdurou, velho, assim. O Oceania ainda não perdura entre os maiores consumidores. Então é muito estranho, mano. O pessoal ignorar pra gente, cara. E, tipo, mesmo que eles tenham esse preconceito de ser um país pirateiro, cara, os números estão aí, mano. É só eles. A gente compra do site da galera aí, é só eles olharem lá, mano. Da onde tá vindo a compra? Ah, Brasil. Então, porra, sabe? É muito estranho. Tá cagando pra nós, está cagando pra mim, está cagando pra você. Não faz Mas sentido os jogos, isso. pelo menos, têm tradução, alguns. Ou mods de tradução, a maioria. Então, meio que dá pra ter uma porta de entrada por ali. Jogos que eu recomendo bastante são Dawn of War, que foi o que me iniciou nessa franquia, Space Marine 1 e 2, o primeiro já roda até numa batata hoje em dia, o segundo realmente tá mais pesado um pouquinho, que são o ápice da história de Homem-Arma Grande, Mecânicos, que tem os meus queridíssimos TI do Império, numa missão de invasão domiciliar / arqueologia contra uma espécie de aliens robôs desarmados que na verdade tem Alzheimer. Eu sei que essa frase não faz muito sentido agora, ela vai fazer sentido nos próximos vídeos. E Battlefield Gothic, que é a batalha naval no espaço. É maneiro pra caramba, mas também é Homem Grande Arma, e agora com a maior arma de todas, um navio inteiro de armas, é legal pra caralho. De livros, nós temos Hell's Reach, que é sobre um super soldado xenofóbico e arrogante aprendendo aos poucos a ser mais xenofóbico, mas menos arrogante. Caraca. Isso conta como ele sendo uma boa pessoa nesse universo. Os 3 primeiros livros da Heresia do Horus, que são uma mistura de livro de esfolar criança e Homem Grande Arma. E Caiaphas Cain, que é uma terceira categoria, muito rara, Homem Pequeno Risada. Caiaphas Cain é o ponto de entrada... Eu tô lembrando daquele meme, apunhala criança, que é uma terceira categoria, muito rara, Homem Pequeno Risada. Caiaphas Cain é o ponto de entrada perfeito para quem quer se aclimatar à insanidade do Imperium sem se queimar com toda a soturna escuridão do 41º milênio, porque, meu amigo, o universo é soturno, o universo é sombrio, a noite é escura e cheia de horrores. O termo Grimdark em inglês tem essa pegada de horror e morte e caos com letra minúscula e destruição e tudo é triste, oh meu Deus, e vem direto desse universo. Todo livro que tem a ver com o Império tem uma introdução maneira pra caramba e nessa introdução a gente tem a famosíssima frase: na soturna escuridão do longínquo futuro há apenas guerra. Ou in the green darkness of the far future, blá 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 blá, war. E por que isso é importante? Porque não tem ninguém besta pra dar uma de herói, geral é vacinado e é cowboy fora da lei no espaço. Você tem heróis no sentido grego da parada. Gente grande e forte que faz o que quiser e é cheia de fadas fatais. Tudo não existe herói nesse mundo, né, mano? Todo mundo é filho da puta, né, velho? Assim, eles têm uma visão distorcida de nós aqui do que é ser um herói, né? Sombrio, sujo, cheio de consequências e o máximo que você pode fazer é adiar o inevitável. O declínio para uma morte lenta, numa espiral de destruição e auto-ódio. A vitória se consiste em: o planeta não explodiu hoje. Yay! Isso é maravilhoso pra demais. A humanidade é supersticiosa, xenofóbica, suja, com quinquilhões de homens e mulheres trabalhando plantões de 12, 15 horas em fábricas que não têm regulação alguma para alimentar a feroz e voraz máquina de guerra do Imperium.
Tecnologia e mágica não são muito diferentes uma da outra para a pessoa comum. Tecnopárocos, ou seja, padres da tecnologia, garantem que a maioria dos homens não saiba como usar o mais básico dos equipamentos, a não ser na parte que cabe justamente a função deles. Avanço tecnológico é fortemente regulado e inovação rima com heresia. Sabe o que acontece com alguém que inventa algo novo? Moderador, tira o moleque desse grupo agora! O Adeptos Mecânicos é o braço tecnológico Oxe, do Império. assim? Tem um monopólio brutal de tudo que é chip, Eu não entendi. Por que tira do grupo agora, assim, é tratado assim como, sei lá, herege, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Assim, se o cara criar uma tecnologia muito foda, tá ligado? Nova, que pode ajudar na guerra, por que assim tratar ele dessa forma? O Adeptos Mecânicos é o braço tecnológico do Imperium, tem um monopólio brutal de tudo que é chip, cabo, silício ou programa, uma mistura de Amazon, Anatel e Microsoft, vinda direta do inferno para assombrar a população com uma qualidade de emprego que faria os vitorianos da Revolução Industrial parecerem Aí é um foda. paraíso do proletário. O Imperium do Homem é todo o pesadelo libertário posto em um só. Ele é feito para ser intencionalmente vago em ideologia. É comunista para quem não gosta de comunista, fascista para quem é contra fascista, feudalista para quem presta atenção no fato dele ser uma coalizão de pedaços semi-independentes nominalmente fidelizados a um senhor central e, embora eles sejam praticamente livres. É o Rio para quem é de Minas, São Paulo para quem é do Rio e Minas para quem é de São Paulo. Mas apesar dele ser bem dísparo, ele tem uma constante, que é o fanatismo religioso, o zelo para purgar da galáxia tudo que não é puramente humano e a extrema falta de bom senso em arquitetura, design e táticas. A Sagrada Inquisição, surgida de todo estereótipo iluminista de como era a Idade Medieval, é responsável por ser juiz, júri e executor e suprema instância de crimes que você talvez nem saiba que tenha cometido. E eles acham que você é culpado? Amigo! O Império da Humanidade é o Sacro Império Romano Germânico no espaço, com mais de tudo. Mais pólvora, mais violência, mais fanatismo religioso e maior tendência para guerras civis do que o castelo de cartas à beira do colapso, que era a Alemanha medieval. A única coisa que mantém o Império semi-unificado é o fato dele ter bastante inimigo externo para poder lidar. O Imperium meio que se vê lutando contra as forças do caos, que são basicamente invasões demoníacas, super soldados com problemas de abandono parental, vai ser uma constante neste universo, seitas e cultos estilo Lovecraft, mas com o racismo sendo apenas contra aliens e não contra tudo. E, é claro, tem aliens, Necrons, Eldar, Tau, Orcs e mais. Mas a GW não liga pra eles, e estatisticamente a maioria dos jogadores não liga pra eles, mas tudo que eu queria pra mim é uma esposa Drukhari e Tsundere, e nada dessas palavras está na Bíblia, e você talvez não saiba o que uma ou duas dessas palavras signifiquem. Mas tudo bem, vida que segue. Os aliens têm também o seu pezinho na xenofobia extrema, seja por impulsos biológicos de lutarem com tudo que eles veem pela frente, desconfiança das raças mais jovens, programação por deuses de além do tempo e do espaço que fazem com que eles ajam como controle de pragas da galáxia, Alzheimer, cleptomania ou a necessidade de se alimentar. Não tem amizade é mágica, não tem friendship is magic, isso aqui não é My Little Pony. Enfim, voltemos a falar do Imperium. A gente vai falar dos aliens e do fantasy em outros vídeos. Lembrando que isso aqui é só uma explicação muito básica da história do Império, então eu não vou entrar na Guarda Imperial, nas diferentes legiões e capelas de Space Marines, ou no pesadelo bizantino da burocracia e estagnação que é o Império. Embora eu realmente ache muito maneiro o nível de absurdo de detalhe que a GW dá, também conhecida como James Workshop, ou Jaiminho, caso eu esteja particularmente irritado com eles. Jaiminho? Só um adendo lateral rapidinho para que vocês entendam por que eu acho tão maneiro a burocracia imperial. Tem uma personagem nesse universo, uma menina, que ela está extremamente entediada com o trabalho burocrático maçante que ela faz. E ela, por tédio, por ódio ao tédio que ela tem, sabotou 2 ou 3 documentos pequeniníssimos, numa longa escala de pessoas. E com isso, ela causou tanto estrago quanto um senhor da Guerra do Caos. Tudo que ela precisou fazer foi errar no preencher uma papelada. Planetas são rotineiramente perdidos e cortados do resto do Imperium por erros de arredondamento na declaração do imposto de renda do setor. Pessoas podem ser presas pelos erros e crimes dos seus ancestrais, porque a sentença demorou gerações para passar pelos trâmites legais do Imperium. As únicas coisas que funcionam completamente livres das amarras de burocracia são as ordens de super soldados, os Astartes e os Custódes que fazem o que querem, vão onde querem e não respondem a ninguém além dos seus irmãos e a Inquisição. Pô, isso aqui resume muito o que ele tava falando, né? Mas olha só, como que é? Homens grandes com armas grandes, alguma coisa assim. Isso é sempre um predador maior pegando a presa menor, olha aí.
que é uma mistura de Muito KGB, foda. CIA, Gestapo e Inquisição. Esses grupos com poderes além da conta e com uma inclinação única ao fanatismo, ao espalhar a palavra do João do Espaço, seria mais do que suficiente para as ambições de qualquer um na Era de Ouro da humanidade juntar milhões de mundos. Mas no estado atual, mesmo com os poderes de prender sem mandato, de matar sem motivo, de torturar e destruir e chantagear até mesmo os mais altos nobres do Império, essa galera ainda não é o suficiente para estancar a maré de aliens, mutantes e hereges. O Imperium tem uma longa e dolorosa história de extremistas que passaram do ponto, mas ela é muito pequena, sendo comparada à história dos extremistas que não passaram do ponto o suficiente. Mas falemos da história do Imperium. A história começa, por incrível que pareça, na Turquia 8.000 anos antes de Cristo, quando um senhor da guerra imortal, mais provavelmente intolerante à lactose, desenvolve o primeiro gosto por poder e começa seu plano longo para manter a humanidade coesa. Percebendo que simplesmente esmagar seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres não é o suficiente, ele não conseguiria ir muito longe sem uma quantidade absurda e merecida de resistência, ele resolve trabalhar nos bastidores para que a humanidade se desenvolva sozinha. O que ele fez nesses bastidores durante a corrida pela África? Não sei. Entre 1939 e 1945? Não perguntaremos, porque a GW se recusa a me responder, não importa quantos e-mails eu envie, porque eles são grandes covardes que não merecem. Entre 8.000 anos antes de Cristo e 2025 DC não é exatamente Lord Warhammer, embora o Imperador tenha juntado seu grupinho de imortais também. Essa iniciativa vingadora de pessoas mal adaptadas à sociedade e perpétuas também. Mesmo rola bosta imitando Sísifo de propósito. Essa iniciativa vingadora de pessoas mal adaptadas à sociedade e perpetuamente vivas apoiava o Imperador em seu plano de ter uma humanidade coesa, mas, aqui é importante, o Imperador é um sociopatinha do caralho, metido a sabichão, com muito mais poder do que bom senso e aos poucos foi isolando seus amigos até ele se ver sozinho com a Herda, um retcon relativamente recente, mas companheiro do Imperador e mãe de seus filhos. Sairemos do foco do Imperador e vamos falar do resto da humanidade, que caminha com passos de formiga e sem vontade. Tivemos Grécia, Roma, germânicos, yorubás, lusitanos, brasileiros, 7-1, Guerra do Paraguai, craque, ida pra Marte, saída do Sistema Solar. Aqui, eu espero que vocês notem, não estamos mais falando de livros de história, e sim de lore puro. Tecnologia, beirando os limites. Vou ser bem sincero, eu tô confuso pra caralho. Ele tá numa speed aqui, acelerando pra contar a história. E eu, como eu não entendo nada desse universo, mano, e pra ficar tentando assimilar as coisas... Cara, eu tô muito perdido, cara. Esse vídeo, assim, pra mim, que não sei porra nenhuma de Warhammer, velho, pô, assim, eu vou sair daqui aprendendo o quê? Porra nenhuma também. Do que é mágica aí? Boom! A humanidade vira uma civilização interestelar. Mas, como disse um filósofo uma vez, quanto mais dinheiro, mais problemas. E a humanidade não alcançou esse estado utópico por muito tempo. Os Homens de Ouro, seja lá o que eles foram, se rebelaram. Os Homens de Ferro, isso aí nós sabemos, inteligências artificiais que depois foram banidas, também se rebelaram. As inteligências artificiais foram banidas porque elas são propensas a se rebelarem nesse universo e querem destruir a humanidade. Eles querem ser a espécie dominante. Eu não sei se tem inspiração, mas as armaduras de Warhammer me lembram um pouco a Irmandade do Aço de Fallout, tá ligado? Propensas a se rebelarem nesse universo e querem destruir a humanidade. Eles querem ser a espécie dominante do planeta e vão nos destruir para conseguir isso! Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! A humanidade agora não mais tem inteligência artificial, mas como muita coisa precisa de computador muito foda pra rodar, a humanidade resolveu achar um jeito. E passamos a rodar Doom direto no cérebro humano. Inventamos os servidores. Máquinas orgânicas de pessoas lobotomizadas que acabaram se transformando numa espécie estranha de escravo, computador, arte decorativa e lembrete constante que mesmo antes do Imperium, a humanidade de Warhammer tinha sérios problemas psicológicos e sociais. Servitors dão um vídeo de 1 hora, ou mais, no futuro, mas por enquanto essa descrição de escravos lobotomizados produzidos em massa vai ser tudo que é necessário. E, é importante notar, servidores não são crimes de guerra, ou contra a Convenção de Genebra, tecnicamente. Aproveitando que estamos falando do tema tão bonito quanto crimes de guerra, vamos falar da Era de Ouro da tecnologia, ou a Era das Trevas da tecnologia, dependendo de quem você pergunta, onde a humanidade parecia possuir armas paracausais. Você não atirava munição e ela causava um buraco. Não, você atirava o conceito de ter sido alvejado e o universo tinha que se virar pra jogar uma bala onde você alvejou o cara com o conceito paracausal de você levou um tiro. É a epítome da frase do Lampião. Se Deus quisesse que o cabra permanecesse vivo, eu teria errado o tiro. Só que feito com tecnologia ao invés de milagres. E a humanidade precisava agir assim porque a galáxia era escura e cheia de horrores.
Os mais famosos e os que duraram até o milênio 41 são orcs, que agem e cheiram como a torcida organizada do Corinthians, elfos, mas não no estilo Senhor dos Anéis, mas sim no estilo caçada selvagem misturado com Hellraiser, e mega aracnídeos, que são aracnídeos em tamanho mega. Ainda assim, a humanidade seguia feliz, verdadeiramente, pardinhas, tomboy, porradeira pra todo mundo, garotas góticas rabudas, twinks, twunks, hunks e ursões. Havia um pouco de tudo pra todos e um pouco de todos pra tudo. Mas até mesmo o mais rico dos seres humanos é pobre perante os deuses, e a alegria de pobre dura pouco. A maioria de vocês sabe que é impossível viajar mais rápido do que a luz em qualquer universo. Só que, e aqui é importante, Warhammer tem uma vantagem. O inferno é real, ele existe e as regras não se aplicam ali. Então a humanidade simplesmente utilizava o inferno como via expressa, por assim dizer, para Caraca, o Minecraft, meu irmão. Você entra lá no Nether que é mais rápido, né, velho? Você ir de um lugar pro outro, a locomoção. Olha aí. mais rápido do que a luz. Se você joga Minecraft, é mais ou menos como usar o Nether para poder viajar. Acabei de falar isso, velho. Meu Deus. Mais rápido do que a luz. Se você joga Minecraft, é mais ou menos como usar o Nether para poder viajar. Um passo no Nether são 3 ou 4 passos no terreno superior, e assim você consegue cobrir maiores distâncias com menores. Caraca, só isso? Eu achei que era 7. Mas eu viajei pra caralho, então. 3 ou 4 passos no terreno superior, e assim você consegue cobrir maiores distâncias com menores esforços. Não precisa fazer sentido, mano. Só precisa fazer lógica dentro do universo, tá ligado? Ignora e vai. Esse mar de emoções, essa via expressa que a humanidade utilizava, é a Warp. E eu preciso que vocês entendam, a Warp é uma mistura de oceano ativamente malévolo com um controle emocional de uma adolescente de família desestruturada e possuía entre 3 e 4 super satanás monomaníacos, dependendo da era em que você está viajando. A Warp corrompe, caso você não tome precauções adequadas, e não te garante nenhum tipo de consistência em chegada e saída. Ela é um pesadelo logístico para um império maior do que 4 estrelas. E o império da humanidade tem consideravelmente mais do que 4 estrelas, do mesmo jeito que um elefante é consideravelmente maior do que uma formiga. Nota lateral, eu sei que não tem nada a ver com a história, mas aquela Vera Farmiga, ela é muito bonita. Meu Deus do céu, eu falei formiga, veio aquela menina na cabeça. Mas tudo bem, a humanidade se adaptou, a humanidade está crescendo e ela seguia feliz. E a história piorou quando uns elfos esquisitos fizeram Satanás vindo lá do infinito. Agora geral tá preso sem a Warp, estão fodidos, é Slaanesh. E esse novo deus da Warp, Slaanesh, surge quando o Império Eldar, que estava acontecendo ao mesmo tempo que o Império da Humanidade estava na Época de Ouro, atingiu o seu clímax e fez com que a Warp virasse um turbilhão. Mundos inteiros se perderam, populações entraram em anarquia, Psykers, pessoas com poderes psíquicos, nasciam, cresciam e eram queimados vivos como bruxos na distante idade de 10 anos de idade por populações supersticiosas e medrosas, e a galáxia entrou no equivalente universal do período logo depois da queda de Roma. E aí você vai me perguntar, qual queda de Roma? Sei lá, escolhe qualquer uma. Aquela cidade caiu tantas vezes que é um milagre ela não ter caído nos últimos 3 anos fiscais. Falando na queda de Roma, o Imperium parece ser baseado neles justamente por esse motivo. Ou ele tá caindo, ou tá caído, ou tá sendo um problema absurdo para todos os vizinhos ao redor. Mas voltemos a falar do nascimento de Slaanesh e da longa noite. Os Eldari, ou os Elfos, ou os Eldar, eles tinham deuses próprios naquela época. Isha, Kelamenshaken, Kegorah, ou Segorah, eu não sei como é que se fala o nome dele, a GW não me ajuda com a porra da pronúncia das palavras, mas tudo bem. Eles tinham deuses. Slaanesh é, tecnicamente, uma deusa Eldar também, embora eles não admitam, embora eles não queiram admitir, e embora eles matem violentamente qualquer um que fale isso pra eles. Porque filho feio não tem pai e abandono parental é uma constante nesse universo. Enfim, Slaanesh nasceu do excesso das emoções despejadas na Warp que os Eldari criaram, e a gente vai falar disso num outro vídeo que provavelmente vai ficar restrito a maiores de 18 anos. E isso fez com que as viagens ficassem impossíveis do mesmo jeito que é muito difícil você navegar num mar muito revolto com um barquinho de madeira. E Psykers, que são as pessoas com a mutação que tornam elas muito mais sensíveis ao Warp, nascessem com muito mais frequência e, pior ainda, por estarem mais sujeitas ao Warp, ficassem com invasões demoníacas acontecendo o tempo todo, porque eles são basicamente portas abertas para o imaterial, ou a Warp, ou a dobra, ou o turbilhão, como quer que você queira chamar, mutantes em alta, a humanidade isolada, sozinha, triste e tudo mais, estava se virando aos poucos, alguns aliens invadiram, alguns aliens ajudavam, alguns aliens eram reeducados e reintegrados à porra do solo para virarem plantas por planetas particularmente xenofóbicos, mas tudo seguiu com os passos de formiga de sempre. Por 5.000 anos, a humanidade ficou isolada com o turbilhão após o nascimento de Slaanesh.
Anéis. Enquanto isso, na Terra, o Imperador João Espaço viu todo o caos e destruição, caos com C minúsculo, sempre importante, que tinha se apossado da galáxia e resolveu que isso não era bom. A Terra também ficou isolada, perdida, fudida, triste, sozinha, porque ela dependia de insumos vindo de outros planetas que não podiam mais chegar por causa do turbilhão que estava acontecendo ao redor da galáxia. E foi aquela, né? Sem recursos, todo mundo caiu na porrada. Thunderdome, além da cúpula do trovão. Eu não tenho água o suficiente pra mim, eu vou pegar a sua água. E se você ficar sem água, você pega do seu vizinho, pau no seu cu, não tem nada a ver com a sua vida. E aí, por causa disso, a Terra ficou dividida por vários tecnobárbaros, que tinham pleno uso da tecnologia, mas não sabiam tecnicamente Sabe o que é foda, cara? Mano, esse povo aqui deve trepar pra caralho, né, velho? Porque, cara, é um universo que vive de guerra, né, mano? Eu nunca consigo entender como é que pode ter tanta guerra assim, velho. Morre gente pra caralho e continua tendo gente pra batalhar, viado. Porra! Porque assim, não é, né? Uma raça, outra raça, outra raça. Cara, como é que pode, mano? Pelo amor de Deus, velho. Deve ser, porra, sei lá. Deve ter clonagem de gente também, não é possível. É muita gente, cara. Ela funcionava. Muito parecida ali comigo e o meu smartphone, mas com a capacidade de nivelar cidades, ao invés de simplesmente mandar textos inapropriados para GW e memes sem graças para os meus amigos. Dentro da Terra, também, alguns senhores da guerra local estavam tendo acessos com geneticistas muito fodas que, francamente, deveriam ter sido presos e levados pra frente da corte de Aya só por terem pensado nas coisas que eles estavam planejando em fazer. Imagina só o fato de que eles fizeram elas repetidamente. Mas se uma pessoa desenvolve super soldados, uma corrida armamentista de guerreiros trembolona começa a ocorrer. E aí o Imperador, que não é bobo nem nada, também estava na Terra, teve acesso aos mesmos geneticistas que todo mundo estava tendo, resolveu que ele ia fazer os Thunder Warriors, os Guerreiros do Trovão, inspirados em Mad Max e Frank Frazetta, que eram instáveis, insanos, insuportáveis e impossíveis de serem dominados, muito semelhante à minha experiência com Carioca padrão. E ele passou um bom tempo, quase 800 anos caindo na porrada terra fora, com todo mundo ao seu redor, fazendo o que ele faz de melhor, esmagando seus inimigos, vendo eles fugir para sempre. Isso é uma moto, filho da puta, interrompendo a minha segunda referência ao Conan nesse vídeo. Unificando a Terra, ele foi para Marte, onde ele se implantou como uma figura religiosa central e como hipócrita profissional ao manipular o culto de Marte a ser pessoalmente sobre ele e impedir o Lorgar, o pobre padre pútrido, de adorar ele ao mesmo tempo. Falaremos do Lorgar mais pra frente. Falando em adoração, eu quero que conste nos autos: o Imperador é um filho da puta e ele é um hipócrita. Tem um pequeno texto, tem um conto, um short story chamado A Última Igreja, que é um dos poucos contos do Warhammer onde você realmente não tem tiro, não tem nada, é só um debate filosófico. Onde o Imperador é um ateísta Reddit Fedora Man, que odeia quando a avó dele fala "deixa abençoe, meu filho". Mas o autor em si não é formado em filosofia, nem em teologia, nem nada parecido, então a gente dá um desconto. Mas qual que é a ideia? Nos dias finais da unificação, o Imperador vai até um padre e se debate com ele para que ele convença esse padre a virar ateu. E ele não consegue, porque os argumentos do Imperador são bem bosta. Tipo, eu não tô dizendo que você não tem como não ter você não tem como você ter argumento. Ô, caralho, eu não vou entrar nesse assunto, é muita polêmica no primeiro vídeo do canal. Nos dias finais da unificação, o Imperador solta o que se tornará o seu maior feito e o principal marcador de problemas para a humanidade no futuro: o projeto Astartes, cujo nome não faz referência à deusa Ishtar, mas a uma mulher, uma geneticista chamada Adara Astartes, de quem o Imperador roubou o dever de casa para montar os seus guerreiros hiperanabolizados. Com a Terra unificada, os Thunder Warriors, os supracitados guerreiros cariocas, mortos pelo Imperador, porque o Imperador é um filho da puta, o Imperador percebeu o que a maioria de vocês deve ter percebido também: a galáxia é grande, ela é muito grande, ela é grande e cheia de horrores. Então o Imperador precisava de generais, tenentes e pessoas que ele pudesse confiar. Como ele, mais uma vez, é um tremendo hipócrita, é um sociopatinha do caralho, ele não confiou em ninguém, muito menos em pessoas comuns. Mas aí ele manufaturou, note, manufaturou, não quer dizer que ele fez. Ele manufaturou 18, 20, 19, 18 filhos de propósito e um filho extra, sendo assim 19 filhos. Ele manufaturou porque ele acredita que pode maximizar a efetividade da startup dele, ou seja, o Imperium, se ele não transar com a própria esposa, ou seja, a Herda.
Os 19 filhos foram Caralho. espalhados o universo afora pela Herda, sua esposa, ou por um conjunto de portadores da palavra vindo do futuro, ou por um dos 19 filhos Assim, isso até explica bastante coisa sobre o meu questionamento ali atrás ali, sobre como é que tem gente pra caralho. Imagina se cada um tivesse uns 19 filhos. ciclo de profecia Caralho. autopropelida, ou por um plano inefável do imperador para que ele conseguisse escrever errado por linhas certas, ou pelos deuses do caos. Ninguém... Tanto faz. É porque a GW parece que não conversa com a própria GW quando eles escrevem o livro. Nada disso importa, vambora. Os melequentos foram espalhados e é isso que importa. Essa dor de cabeça de retcon em cima de retcon não interessa nesse loucura, momento. mano, é Vambora. guerra. As crianças caíram em mundos que não só são compatíveis com a vida humana, mas eles também são perfeitamente, tematicamente relevantes aos temas e métodos que essas crianças vão desenvolver, viver, morrer e lutar e tudo mais. Vamos falar de cada um desses mundos quando entrarmos nas partes de explicar sobre as legiões de Space Marines, ou Astartes, e seus primarcas, os filhos do Imperador. Enfim, o Imperador saiu, galáxia fora, catando seus filhos numa tentativa desesperada de não ter que pagar pensão pra Herda, e para que ele pudesse delegar a tarefa de liderar as 18 legiões de soldado Durateston, que são os Space Marines. Conforme ele ia achando os moleques, ele também ia junto unificando a galáxia, e ele forçava a lógica imperial nessa galera. E ensinava conceitos de como ser um bom ditador militar de boa qualidade. Não bom de boa pessoa, mas bom de boa qualidade. E fazia questão de doutrinar todos num ateísmo anticaótico. Caótico aqui com letra maiúscula, vocês vão perceber a diferença logo logo. Enquanto ele propositalmente segurava para si a natureza do caos, aumentando consideravelmente a chance desses super soldados semideuses caírem pro grande inimigo. João, espaço, decidiu então voltar para casa, no meio do planeta Terra, enquanto os filhos lideravam as guerras que ele tinha que lutar por si mesmo. Mais uma vez, não foram os filhos que começaram as guerras, o imperador começou essa porra e delegou pros filhos, porque é isso que um excelente pai faz. Faz merda e deixa você pagar. Não é Falando sério agora, o imperador tinha bons motivos para voltar pra Terra. Ele estava querendo fazer com que a humanidade não fosse tão dependente da Warp e que a humanidade pudesse acessar a Webway, que é como os Eldari fazem para viajar mais rápido do que a luz. Muito mais seguro, talvez até mesmo muito mais rápido, mas com certeza muito mais estável. E dessa forma a humanidade ia se livrar da Warp de forma plena. Mas, mais uma vez, esse plano depende do Imperador roubar o que é basicamente a ciclovia dos Eldari. Isso teria sido a mesma coisa que no meio das expedições vikings, você chegar pro Harald Bluetooth. Sim, o nome dele é Bluetooth e vem daí a porra do negocinho que a gente usa pra sincronizar os fones de ouvido. Imagina que você dá pro Harald Bluetooth, um chefe de guerra qualquer dos escandinavos, um C-130. O Bluetooth, o símbolo do Bluetooth é uma runa, né? Imagina que você dá pro Harald Bluetooth, um chefe de guerra qualquer dos escandinavos, um C-130, o meu queridíssimo Hércules da Força Aérea, e você dá pra ele gasolina infinita, no meio da época das grandes migrações vikings. É isso que o Imperador queria dar para a humanidade. Roubando dos Eldari. É sempre bom lembrar. Mas, e aqui é importante a gente lembrar, Horus é um filho adulto, o filho favorito do Imperador, e ele ficou sem supervisão por, sei lá, 20 anos, talvez menos. E Horus, ou Horácio para os íntimos, resolveu que ele ia fazer uma pegadinha, uma ha-ha-ha com o pai dele. A heresia do Horus, a guerra civil causada por deixar um filho adulto de 200 anos ou mais sem supervisão, afundou a galáxia em quase uma década de guerra civil e deve ter exterminado ali pelo menos 1 trilhão de vidas. Que conste nos autos. Adultos, super soldados, pós-humanos, extremamente inteligentes, adultos, e os caras não aguentaram tipo 2 anos sem supervisão. Por isso, eu não vou deixar a herança pros meus filhos. A chance deles darem uma de Horus e gastar tudo em crack e puta não me deixa feliz. Enfim, os primeiros livros da heresia do Horus são uma mistura de homem grande e... O que meus... Se eu tiver, né? Assim, meus sucessores aí forem fazer, mano, que se foda, meu irmão. Arma e esfolamento de crianças. Obviamente eu não vou querer com a maioria dos nisso, livros né, mas... pendendo mais pro primeiro, Homem Grande Arma, do que pro segundo. Eu detesto o motivo inicial do Horus ter caído, vamos entrar nele mais pra frente, mas resumão do resumão, não é isso exatamente, ele foi esfaqueado com uma faca de cocô, e com isso ele ficou muito puto e facilmente manipulável. Ele era pra ser, tipo, o mais sagaz entre os irmãos, mano. É tanta coisa pra GW escrever e eles escrevem essa merda numa faca de cocô que deixa o cara puto com o pai. Tudo bem, tanto faz. Vambora. As legiões, legalistas e traidoras foram estilhaçadas, planetas foram queimados, problemas surgiram, o imperador ficou quadraplégico, mudo, apoplégico e acorrentado a um sistema de suporte de vida e apoio logístico ao Imperium, na Warp, porque agora acabou a ideia de usar a Webway, e todos os dias 1000 Psykers, pessoas com poderes específicos, são sacrificados a ele, e a humanidade entrou numa lenta e humilhante
espiral de declínio, destruição, disrupção e delírio que fez com que quase 10 mil anos depois eles se tornassem a teocracia feudalista brutal que vocês amam e conhecem. Yay! E os traidores que caíram pro caos agora lutam pelo que eles chamam de a longa guerra, que é coping. É coping and seething. Eles estão tentando arrumar desculpas para o próprio fracasso. Eles estão tentando justificar para si mesmo que eles não perderam. Não! Eles só não ganharam. Eles não conseguiram os objetivos principais, eles não conseguiram os secundários, os terciários e meio que mais ou menos conseguiram objetivos quaternários, porque o Perturabo, meu queridíssimo Pedro Brabo, conseguiu manter a coesão das forças do caos com C maiúsculo agora, por tempo suficiente para furar o muro de proteção do Palácio Imperial, catar a bola dele e falar: eu vou embora, vocês não sabem brincar! Enfim, os traidores foram debandados, o Perturabo agora é um grande demônio do caos, a maioria dos traidores virou um grande demônio do caos, alguns leais viraram criaturas da Warp também, essa parte toda não importa. Mas ao longo dos séculos, as ordens imperiais foram surgindo, ordens burocráticas, e coisas foram sendo criadas para garantir a integridade do Imperium. A Eclesiarquia, que manteria a coesão do credo imperial, o Monitorum, que gerencia a guarda imperial, os recursos para a guerra e os impostos em homem para os exércitos convencionais. Tem os adeptos mecânicos, que é o ponto de ligação entre o Imperium e os homens do culto à máquina, que queriam desesperadamente se manter livres e independentes do Imperium. O Officio Assassinorum, responsável por, pelo como o nome diz, assassinar e eliminar ameaças. Os representantes da frota do Imperium, que seria o pessoal das naves, Menos SUS e mais Bene Gesserit. Também com coisas como as Irmãs de Batalha, as Irmãs do Silêncio, os Custodes e mais outros enviados e representantes no Senado Imperial, no Palácio Imperial e no planeta Terra. A burocracia expande... Tá vendendo o jogo errado, cara. O vídeo já tá na reta final e nenhuma cena de Gamma-Play, velho. Cadê a Gamma-Play? Quero ver Gamma-Play, meu irmão. Gamma-Play. Você olha, assim, obviamente, pelo que eu vi aqui, quase, assim, as cutscenes são até... Tem algumas bem razoáveis, assim. Mas essa aqui, por exemplo, que eu acho... Pô, tá maneira, não tá, não? Assim, cara, mas assim, de verdade, eu vi umas cutscenes de Warhammer que eu achei absurdo, tá ligado? Aí você olha o jogo... no Senado Imperial, no Palácio Imperial e no planeta Terra. A burocracia expande para atender às necessidades da burocracia em expansão. E aí, 10 mil anos depois, o Imperium virou um pesadelo de logística e falta de bom senso que ele é. Cheio de burocracia, cheio de redundâncias, cheio de problemas da humanidade. Maravilhoso! Para poder explicar como é que funciona mais ou menos o Império na humanidade, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Tem um homem pendurado num precipício. Ele tem, obviamente, 2 braços. Com um deles, ele segura desesperadamente a beirada, e ele talvez conseguisse se erguer, mas ele prefere usar o outro braço para dar um soco no amiguinho que tá ao lado dele. Esse é o Império da Humanidade no 41º, 42º milênio. Para encerrar o vídeo, eu quero deixar vocês com a introdução de tipo 90% dos livros relacionados ao Império da Humanidade. Pra encerrar o vídeo, eu preciso dizer, assim, de verdade, eu não entendi porra nenhuma, mano. Assim, eu também não tenho muito o que comentar, né? Eu não sei nada de Warhammer, como eu falei, né, mano? O pouco que eu falei aqui foi alguma coisinha aqui, algumas brincadeiras aqui, uma zoeira ali, né? O vídeo eu achei bem engraçado em algumas partes aqui, principalmente esse negócio dele falando de um lado do outro do vídeo aqui, entre outras comparações que ele fez ali. Porra. Mas, cara, de verdade mesmo, velho, que confusão, cara. Assim, esse vídeo aqui eu acho que deve ser pra quem já manja um pouco desse, assim, já jogou um pouco, sabe um pouquinho, porque, caralho, assim, eu tenho um império, aí, sei lá, eu lembro do cara ter dividido também, ter feito 19 filhos, aí tem 3 tipos são 3 tipos de universo, né? Enfim, tem um, acho que o 40k, tem um não sei o que lá, né? Enfim, tem muita loucura, né? Tem um lá de zumbi, uma outra coisa assim esporadicamente, mas são informações assim que na minha cabeça tá meio jogada, tá ligado? Agora assim, o que? Agora me explica a história aí, discorra sobre o que você interpretou do vídeo. Aí eu tô fudido, cara, não vou saber falar não, eu não entendi, sinceramente, né? De verdade, assim, esse vídeo aqui, pra um leigo como eu, mano, você sabe porra nenhuma desse jogo aí, foi foda, velho. Saí daqui aprendendo o quê? Aprendi que o Warhammer só tem filha da puta, tá ligado? Assim, os heróis desse universo aí são heróis distorcidos do que a gente... Nosso conceito de herói, né, velho?
O S no peito, esperança. É só guerra, o pessoal só pensa em guerra, meu irmão. Enfim. Mas assim, de verdade, uma dúvida que me gerou aqui, não sei se ele explicou isso durante o vídeo ali, eu me perdi, enfim. Cara, eu vi que aparentemente tem uns deuses ali, né? Pelo menos uma entidade assim que libera até, parece meio cósmica ali, né? Aquele bicho lá que eu falei que parecia o Galactus, tá ligado? Existem mais bichos daquele e existem confronto entre essas entidades, mano. Porra, seria legal ver uma batalha entre essas duas entidades, não? O problema aí, como é que eu falo? O problema é a gameplay, mano. É um jogo, pô, os bonequinhos assim, né? Não querendo comparar, mas é... É um jogo tipo Age of Empires. Jogaram Age of Empires? É tipo aquela porra lá, tá ligado? É foda. Enfim, eu sei que tem bastante diferença assim, na questão da jogabilidade e da gameplay, né? Mas é o que eu quero dizer, câmera isométrica, né? São os bonequinhos ali pequenininho brigando. Acho que é tático, né? O jogo. É foda. Não tem nada a ver com a cinemática, mano. Deixar vocês com a introdução de tipo 90% dos livros relacionados ao Império da Humanidade. É o 41º milênio. Por mais de 100 séculos, o Imperador permaneceu imóvel no trono dourado da Terra. Ele é o mestre da humanidade pela vontade dos deuses, e senhor de 1 milhão de mundos pelo poder de seus exércitos inesgotáveis. Ele é uma carcaça pútrida, contorcendo-se invisivelmente com o poder da Era das Trevas. Assim, não que a cinemática tá errada, assim, a cinemática não pode ser assim, tá ligado? Não é isso, né? O que eu quero dizer é mais assim que você espera que um jogo, sei lá, em terceira pessoa ali, ou até mesmo primeira pessoa, assim, fotorrealista pra caralho e tal. Se bem que é um jogo bonito, tá? Assim, pelo que eu me lembro de jogabilidade, né? De jogabilidade de gameplay que eu assisti, que foram raríssimas, né? Foi mais assim, algumas coisas de evento e tal. Parece um jogo bem feito, tá? Bonito, tá? Assim, parece um jogaço, assim, pra quem curte, né? Esse tipo de jogo, né? Eu já joguei alguns, por exemplo, o próprio Age of Empires, eu adoro, tá ligado? Eu gosto muito, muito. Então, assim, o Warhammer parece um jogo bem bonito, né? Pelo menos o que eu vi, por ser bem bonito, deve ser gostosinho de jogar, né? Aquele monte de bonequinho lá se matando ali no bagulho. Como eu falei, né? As cinemáticas, assim, muitas são, pô, sensacionais. Parece um puta jogaço, mano, assim, e é um universo muito rico de informação, né? Pelo que eu vejo que é o resumo do resumo, já deu meia hora, tá ligado? E... Mano, muita informação, tem livro, tem tudo quanto é tipo de mídia, mano, ali pelo que ele falou, né? Mano, é um universo absurdo, cara, gigante e... Porra, pra quem comprou a ideia e tá imerso nessa parada, mano, deve ser fantástico, mano. Porra, muito foda. Ele é uma carcaça pútrida, contorcendo-se invisivelmente com o poder da Era das Trevas da tecnologia. Ele é o senhor carniçal do Império, por quem 1000 almas são sacrificadas todos os dias, para que ele jamais morra. Eu gravando de manhã cedo, tá? No entanto, abrindo boca. mesmo em seu estado sem vida, o Imperador mantém sua vigilância eterna. Poderosas frotas de batalha cruzam a névoa demoníaca da Warp, a única rota entre as estrelas distantes. Guiadas pelo Astronomicon, a manifestação psíquica da vontade do Imperador. Exércitos colossais batalham em seu nome em mundos incontáveis. Os maiores dentre seus soldados são os Adeptos Astartes, os Space Marines, super guerreiros bioengenheirados. Seus companheiros de armas são legiões, a Guarda Imperial e as incontáveis forças de defesa planetária, a sempre vigilante Inquisição e os tecnopárocos do Adeptos Mecânicos, para citar apenas alguns. Mas mesmo com seus números incontáveis, eles mal são suficientes para conter a ameaça sempre presente do alien, do herege, do mutante e pior. Ser um homem nesses tempos é ser apenas um entre incontáveis trilhões, é viver sob o regime mais cruel e sangrento imaginável. Essas são as histórias destes tempos. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois muito foi esquecido, jamais para ser reaprendido. Esqueça a promessa do progresso e compreensão, pois na soturna escuridão do futuro distante só existe guerra. Não há paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de carnificina e matança, e o riso de deuses sedentos. Maneiro pra caralho, né? Enfim, até o próximo vídeo. Pô, muito bom, mano. Parabéns aí pro... Eu tinha visto, acho que foi até um vídeo do Daniel Fernandes sobre o Warhammer uma vez. Cara, muito bom, hein? Parabéns aí pelo vídeo... Até esqueci, velho.
Bardo Escaldado. Parabéns aí, meu querido. Cara, bem carismático, um vídeo bem intuitivo. Mas assim, de verdade mesmo, como eu tinha falado, né? Só pra não ser tão repetitivo aqui. Entendi, né, mano? Assim, é o famoso não entendi, mas compreendi, tá ligado? Algumas coisas. Enfim, rapaziada, tem muito o que eu falar, mano. Tô muito por fora de Warhammer, desse universo, enfim. Mas ele não mostrou muito gameplay aqui, né, velho? Podia ter botado nosso gameplay de fundo ali só pra... Que aí a gente poderia comentar algumas coisinhas técnicas, quem sabe, do jogo, né? Enfim, a história não dá pra opinar muito, né, mano? A gente tá vendo resumo do resumo e é um vídeo mais corrido, mais sarcástico, então tem muito o que opinar sobre a história. Cinematic ali é bem da hora. Cara, enfim, pra quem curte, tá aí, velho. Parece um universo rico, muito foda. Comentem o que vocês acharam, rapaziada. Eu vou indo nessa. Link do vídeo original vai estar na descrição. Um forte abraço, até a próxima. Perdão por não ter, assim, falado muito a respeito, porque realmente, enfim. Fui.